para o posto de saúde louvando ao Senhor. Jesus é bom, é bom, é bom, até demais. Porque, igreja, Jesus é bom demais. Jesus é bom demais. Jesus é bom demais. Jesus é bom. Você nem sabe que vai acontecer o mal e Jesus já tem entrado com o livramento. Porque Ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que está nos rodeando. Ele sabe o que está perto. Ele sabe o que está para acontecer, igreja. Oh Deus maravilhoso. Se as pessoas prosseguissem mesmo a conhecer Jesus, não tinha mais descrente desse mundo não. Porque Jesus faz coisas que a gente fica olhando. Como é que nós temos um Deus tão poderoso como esse nosso Deus? Que Deus nos escolheu, né, igreja? Nos amou primeiro, porque quem nos amou foi Ele. Não foi nós não estávamos nem aí. Ele foi ganhando nós pela atenção dele, pelo poder dele, pelo carinho, cuidado, e a gente foi se apegando, e agora nós não podemos mais largar, né? Ainda tem gente que duvida de crente, duvida que o crente é falso. Nós temos nossos limites, nossas limitações, mas nós sabemos que da presença de Deus nós não podemos mais sair. Nós sabemos disso. Glórias a Deus, porque nós não conseguimos mais se ausentar do Senhor. Glórias a Deus. Pois nós vamos para a palavra, né, igreja? Aqui, igreja, nessa palavra, para a glória e honra do Senhor Jesus, Deus vai falar de 4 tipos de crente que tem na igreja. 4 sementes. Porque dentro da igreja é um campo, ela simboliza um campo e nós somos as sementes. E aqueles que nós ganhamos para Jesus são os frutos. E o Cristo Todo-Poderoso é a árvore da vida que dá tantos frutos neste lugar, né, nessa terra. Glórias a Deus. Quando nós vemos aqui, igreja, aleluias, glórias a Deus, fiz uma separação. Quando nós vemos aqui desde o verso 4 que vai dizer: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábola. Ele disse por parábola, né? Um semeador saiu a semear a semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada. E as aves dos céus comeram. E outras sobre pedras. E nascida secou, pois não tinha umidade. Não tinha água ali naquela terra. E outra caiu entre os espinhos, crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Aí ele conclui no verso 8, aleluias, glórias a Deus. E a outra caiu em boa terra, nascida, produziu frutos, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Glórias a Deus. E ele continua no verso 9. Os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Esta é, pois, a parábola do semeador. É a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. Verso 13. E
palavras. Estas são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz. Apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desvia. Verso 14. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e com as riquezas, deleites da vida e não dão fruto com perfeição. 15. E o que caiu em boa terra? Esses são os que, ouvindo a palavra, a conhecer, conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Glória a Deus. Igreja, são 4, nós vemos aqui, são 4 qualidades de sementes, né? Que significa crente, vidas, pessoas que estão na casa de Deus. Que estão na casa de Deus, igreja. Eu não estou, aleluia, glórias a Deus, falando dos membros da igreja, a resposta de Deus. Porque nós sabemos que se fosse para fazer um elogio, eu diria que a igreja, o ministério, a resposta de Deus, vai muito bem, obrigado, na presença do Senhor. Porque a igreja é um ministério, e se nós formos ver, é uma igreja que é bastante perseguida. Falo sem microfone, porque muito eu ia trazer essa palavra, mas lá naquela igreja fica muito. Eu não gosto muito de pregar assim, mas se nós formos ver, o ministério, a resposta de Deus é um ministério que é para a glória e honra do Senhor Jesus. Nós podemos dizer que são a última parte da semente, a quarta parte, aquela que nasceu em terra boa, nascemos em solo bom, né? Porque a igreja, nós somos uma igreja que é só mesmo Deus nos sustenta. Quando não tem um altar de manhã, é levantado à noite. Nós vemos o que nós passamos de perseguição, de luta. Para uma igreja desse tamanho, que precisava Satanás liberar um exército tão grande contra nós. Fazia igual como os espias disseram para Josué: não manda muito não, vai só fadigar eles, são poucos. Aí eu digo, hoje eu digo, do mesmo jeito eu falo, não precisava de um exército maligno do tamanho que é não contra a igreja. Resposta de Deus não. A glória de Deus, ela é pequena, ela ainda é uma neném, nem tem muita defesa. Mas o varão pelejador Jeová está, aleluia, glórias a Deus, a pelejar, a guerrear e tem nos dado vitória para a glória e honra do Senhor Jesus. Igreja, quando nós vemos aqui, igreja, 4 tipos de sementes à beira do caminho. Lucas 8, verso 11, né? Nós vemos, igreja, o que está à beira do caminho. A igreja pode ver lá, no capítulo de Lucas, capítulo 8, verso 11, que é que diz a palavra de Deus. Essa é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. O que é que nós entendemos? Lá em João, capítulo 14, verso 6, nós podemos colocar lá, João, o Evangelho de João, depois daqui de Lucas, capítulo 14, no verso 6. Eu já cheguei. Vou voltar só um pouquinho para mim ficar lá em João 14, verso 6. Nós vamos ver aqui, igreja, capítulo 14 de João, verso 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o
caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, igreja, nós vamos ver que aquele que cai à beira do caminho não está aqui na igreja, a resposta que